Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos comentar sobre a Vale. Recentemente, a companhia divulgou uma apresentação institucional e, bom, a gente vai aproveitar também para abordar os resultados atuais da companhia. Exato. É sempre bom pegar esses momentos, né? Quando a empresa se comunica com o mercado para a gente entender a estratégia. Isso. Então, a ideia é analisar os pontos principais dessa apresentação, olhar também para os números financeiros mais recentes, para tentar entender a situação atual, sabe? Os pontos fortes, os desafios e o que a gente pode esperar da Vale. E, claro, sempre considerando o cenário macroeconômico, né? Que influencia tudo. Fundamental. Não dá para analisar uma gigante como a Vale isoladamente. Com certeza. Então, começando assim, por uma visão geral, né? A Vale se apresenta como líder global, isso fica claro. Em 2024, a produção de minério de ferro foi enorme, 328 milhões de toneladas, e também volumes bem relevantes de níquel e cobre. São números impressionantes, né? Mostram a escala da operação. E isso se traduziu numa receita de 38,1 bilhões de dólares em 2024 e um EBITDA, aquela medida de lucratividade operacional, de 15,4 bilhões de dólares. Uhum. Só que olhando para os resultados mais recentes agora, a receita líquida foi de 8,1 bilhões de dólares e o lucro de 1,4 bilhão. Ambos os números vieram menores do que no mesmo período do ano anterior. Sim, isso conecta com outro número interessante que apareceu, o da dívida líquida expandida. Ela chegou a 18,2 bilhões de dólares em março de 2025. É um aumento, né? Em relação ao fim de 2024. Um aumento. Não foi um salto gigante, mas subiu. E isso pode refletir justamente os investimentos que a empresa está fazendo. E talvez, como você falou, uma certa pressão nesses resultados mais recentes. Faz sentido. Investimentos pesados podem impactar o caixa no curto prazo, né? Exato. E um ponto que não muda e é sempre crucial para a Vale é a China. Continua sendo o principal mercado, de longe. Respondeu por quase metade da receita, 49% em 2024. Quase metade. É muita dependência, né? Mas é um mercado gigantesco também. É a faca de dois gumes, né? Grande mercado, grande dependência. Bom, mas vamos olhar para o lado positivo que a própria empresa destaca bastante na apresentação. Tem um foco muito claro nos chamados metais para a transição energética. Níquel e cobre, principalmente. Sim, isso é estratégico. O mundo caminhando para a descarbonização e esses metais são chave para baterias, para infraestrutura elétrica, para tudo isso. Exato. E a meta de longo prazo deles é bem ambiciosa. Eles miram algo como 700 mil toneladas de cobre e entre 210 a 250 mil toneladas de níquel. É um crescimento bem forte em relação aos níveis atuais, especialmente no cobre. Mostra um alinhamento, né, com as tendências globais. Tentar pegar essa onda. Sem dúvida. E junto com isso, que me chamou bastante atenção na apresentação, foi um esforço em ISG. Ah, sim. Ambiental, social e governança. Isso está cada vez mais no radar dos investidores, né? Totalmente. E eles trouxeram alguns marcos. Por exemplo, atingiram 100% de energia de fontes renováveis nas operações no Brasil. Poxa, isso é relevante, considerando o tamanho da operação deles. Muito. E outro ponto sensível, avançaram na descaracterização das barragens a montante, que é aquele legado super complexo, né? Concluíram 17 das 30 que estavam no plano. Ainda falta, mas é um avanço. Um avanço importante, imagino, e a questão das reparações. Mariana Brumadinho. Também abordaram. Firmaram acordos bilionários, né? O de Mariana falam em 170 bilhões de reais ao longo de muitos anos e o de Brumadinho, que é de 37,7 bilhões, eles reportam um progresso de 75% na execução desse acordo. São valores enormes. Impacta muito o financeiro, né? Mas é fundamental lidar com isso. Com certeza. E por fim, nesse lado positivo, a segurança. O tal do TRFR, que é a taxa de frequência de acidentes, ficou em 1,1 em 2024. Quanto menor, melhor. Indica que houve melhorias nos processos de segurança. Que bom. É sempre uma preocupação enorme nesse setor. Mas como a gente viu lá nos números recentes, né? Nem tudo são flores. Teve essa queda na receita e no lucro. Isso acende um alerta, não acha? O que pode estar por trás disso? Olha, certamente tem o fator preço das commodities, né? O minério de ferro, principalmente, é muito volátil. Isso impacta direto.
Sim, o preço varia muito. Mas pode ter também pressão de custos. A inflação de custos na mineração é um desafio global. E eles divulgaram o custo caixa C1 do minério de ferro, que é uma métrica super importante de eficiência, ficou em US$ 21,80 por tonelada em 2024. 21,80. E qual a meta deles para isso? A meta é ambiciosa também. Eles querem reduzir esse custo para a faixa de US$ 18,5 por tonelada, mas só até 2030. Ah, é um prazo longo. É um prazo longo e exige uma disciplina operacional assim muito grande. Controlar custos na mineração não é fácil. Imagino. Então temos volatilidade de preço, pressão de custos, que mais nos desafios? Bom, a própria gestão desses passivos enormes, né? Das barragens, Mariana e Brumadinho. Isso continua sendo um desembolso financeiro muito significativo projetado para os próximos anos. É dinheiro que sai do caixa. Verdade. E a dependência da China, que a gente já falou. Continua sendo um ponto de atenção, sim. É um risco, né? Qualquer desaceleração mais forte lá ou alguma questão geopolítica impacta a Vale diretamente. Precisa ser monitorado de perto. Certo. E pensando para frente, então, qual a estratégia que eles desenham? A tal Vale 2030? Isso. A Vale 2030 busca, segundo eles, posicionar a empresa como um parceiro confiável, com um portfólio competitivo e focado em resultados. E como isso se traduz em ações concretas? Bom, esperam executar projetos importantes para aumentar a capacidade de minério de ferro, como Capanema e a expansão de Serra Sul. E tem aposta nos mega hubs. Mega hubs? Por que isso? São complexos industriais que eles planejam construir mais perto dos clientes, principalmente na Ásia e Oriente Médio. A ideia é processar o minério lá usando energia mais limpa para entregar produtos siderúrgicos com menor pegada de carbono. É uma aposta na descarbonização da cadeia do aço. Interessante. Uma tentativa de agregar valor e se diferenciar, talvez. Exatamente. E de se alinhar com as demandas dos clientes por aço mais verde. E como tudo isso se encaixa no cenário macroeconômico maior, na sua visão? Olha, se a gente conecta os pontos, a aposta de fundo da Vale é que a demanda por aço vai continuar firme. Seja pela urbanização em países emergentes, seja pela própria transição energética, que demanda muito aço para a infraestrutura. Entendi. E, claro, a demanda pelos metais de transição, cobre e níquel, que eles estão apostando forte. Exato. A Vale está se posicionando para capturar valor nessas duas frentes. O minério tradicional, mas tentando torná-lo mais eficiente e verde. E a expansão forte nos metais do futuro. Mas o sucesso disso depende muito do mundo lá fora, né? Totalmente. Depende do crescimento da economia global, especialmente da China, como a gente falou. Depende do ritmo que as políticas de transição energética vão avançar de fato. Depende das taxas de juros, que afetam o custo de capital. E, claro, depende muito do câmbio. A Vale opera muito aqui no Brasil. Tem custos em reais, mas reporta tudo em dólar. Uma variação no câmbio mexe muito nos números. É uma equação complexa. Muito complexa. E o grande desafio, na minha opinião, vai ser manter o nível de investimento anual, o CAPEX, ali na casa dos US$ 6 bilhões por ano, enquanto tocam todos esses projetos de crescimento e descarbonização, gerenciam os passivos gigantescos das barragens e ainda tentam retornar valor para os acionistas, seja com dividendos ou recompra de ações. Ufa, é equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. É um malabarismo financeiro e estratégico bem grande. E isso acho que nos deixa como uma questão central para pensar, né? Será que a Vale vai conseguir navegar essa complexidade toda? Quer dizer, otimizar o negócio tradicional dela de minério de ferro, que ainda é o motor principal, ao mesmo tempo em que acelera essa aposta, que é cara e é complexa, nos metais para a transição energética, e tudo isso gerenciando custos que podem ser crescentes e os passivos enormes, o legado ambiental e social que ela carrega. É uma pergunta de bilhões de dólares. Realmente, um ponto muito interessante para a gente ficar refletindo e acompanhando. Bom, queremos agradecer à audiência por ter ficado conosco nesta análise. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais análises como esta. Até a próxima!